Como é que pessoas conseguem energia para ir à academia depois de um longo dia cansativo de trabalho? Como é que estudantes conseguem treinar e fazer suas atividades físicas depois de horas estudando? Bom, existe uma maneira fácil e rápida de conseguir isso. Existe um produto nas prateleiras dos mercados que prometem dar energia em apenas alguns goles. São as chamadas bebidas energéticas. As bebidas energéticas elas estão muito associadas com a publicidade de esportes e atividades saudáveis. Porém, ela vem sendo estudada por conta de possíveis danos e impactos negativos à nossa saúde. Mas afinal, o que é energético? As bebidas energéticas são conhecidas por estimularem o metabolismo, aumentando assim a disposição e a energia de quem as consome, graças à alta quantidade de cafeína e outras substâncias como a taurina. As bebidas energéticas contêm basicamente cafeína e taurina. Algumas bebidas contêm guaraná, mas todas contêm inositol e glucuronolactona. A união desses componentes resulta em uma bebida agradável ao paladar e que proporciona energia e ausência de sono para fazer diversas atividades. Uma única latinha é capaz de garantir esses efeitos por até 3 horas, dependendo do organismo da pessoa. Apesar de prometer disposição e energia, as bebidas energéticas devem ser consumidas esporadicamente e com moderação, já que os seus componentes podem trazer efeitos indesejados à nossa saúde. Como já falei, a cafeína é um dos principais componentes presentes nos energéticos, e a cafeína consumida em altas dosagens, em altas quantidades, podem trazer efeitos negativos à nossa saúde. O consumo recomendado de cafeína para adultos é de até 400 miligramas por dia. Já para crianças menores de 12 anos, não deve ser consumida. E para crianças de 12 a 18 anos, o consumo não deve passar de 100 miligramas por dia, de acordo com a Academia Americana de Pediatria. Assim, mais uma vez, a dosagem é algo que preocupa, pois sabemos que a cafeína não é encontrada somente em energéticos, mas sim em produtos alimentícios que comemos ao longo do nosso dia a dia, como café coado, café expresso, refrigerantes de cola, chocolates, chás, guaraná. Esses são exemplos de alimentos que consumimos ao longo do nosso dia e que contêm cafeína. Para se ter ideia de quanto mais ou menos cafeína existe em alguns produtos alimentícios, em uma lata de 250 ml de bebida energética há entre 80 e 90 miligramas de cafeína. Em uma caneca de café solúvel há 100 miligramas de cafeína. Em uma caneca de café filtrado há 140 gramas de cafeína. Em uma caneca de chá preto, 75 miligramas. Em uma lata de Coca-Cola há 35 miligramas. Em uma barra de chocolate puro há cerca de 25 miligramas de cafeína. Os efeitos do excesso do consumo dessas bebidas energéticas são muitos. Como já foi falado, o consumo dessas bebidas elas devem ser moderadas, porque essas bebidas elas conseguem mascarar a fadiga do indivíduo, causando assim insônia e também aumentam significantemente a frequência cardíaca. Além disso, níveis muito elevados de cafeína no nosso corpo podem desencadear problemas muito sérios, como crises epiléticas e derrames cerebrais, o que pode levar até a morte. Além disso, a bebida também é capaz de aumentar a perda de magnésio e cálcio pelo corpo, o que causa cãibra e osteoporose. E também a bebida pode provocar a dependência, o que resulta em um problema muito maior. Também pode causar contrações musculares. A descarga de adrenalina e noradrenalina pelo corpo provocam contrações involuntárias nos músculos. Também pode causar fasciculação, que é as pálpebras tremerem. E isso é causado por conta dos níveis elevados de hormônios circulando pelas artérias. Causa também gastrite, que os hormônios liberados pelas cafeínas contidas nas bebidas energéticas, elas aumentam a produção de ácidos no estômago. E isso também explica a sensação de queimação no consumo das bebidas energéticas. Causa também erosão dentária. Por conta do pH baixo nas bebidas energéticas, fomenta um desequilíbrio bucal. Assim, o cálcio que está na superfície dos dentes vai saindo aos poucos. As bebidas energéticas não são bebidas alcoólicas, porém, elas podem ser ingeridas juntamente com álcool, porém, não é nada saudável.
O álcool e a cafeína podem provocar desidratação, já que essas substâncias são substâncias diuréticas. Essa mistura também pode intensificar os efeitos do álcool. Já que a bebida energética ela inibe a sonolência, o indivíduo que consome essa mistura pensa que está livre desses efeitos e está apto a dirigir, a fazer tarefas normais. Porém, não é assim que acontece. E as pessoas elas estão mais aptas a situações e a comportamentos de risco ao ingerir essa mistura de bebidas energéticas com álcool. Sendo assim, não é recomendável que as bebidas energéticas sejam misturadas com bebidas alcoólicas, nem o consumo por crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade. As bebidas energéticas não cumprem o mesmo objetivo das bebidas isotônicas, as bebidas esportivas. Essas bebidas elas são à base de água, sais minerais e carboidratos. E elas têm a função de repor esses sais eletrólitos que são perdidos no suor durante a prática de atividades físicas intensas, como corridas competitivas. Com a promessa de dar mais disposição, resistência e energia, as bebidas energéticas são muito consumidas por estudantes e principalmente por atletas. A bebida é muito consumida por atletas que competem para melhorar o seu desempenho físico. É importante ressaltar que, até 2004, altas doses de cafeína eram proibidas por atletas porque fazia parte do doping, mas em 2004 o Comitê Olímpico liberou o uso. Esse fato é algo que é muito preocupante e já vem sendo alvo de estudo há muito tempo, pois os estudantes e atletas correm risco eminentes, já que altas dosagens de cafeína são consumidas por dia. Existem tanto em produtos alimentícios do nosso dia a dia e em bebidas energéticas. Meu nome é Clé e eu vou falar sobre a legislação brasileira em relação à definição de energético e leis que definem parâmetros para concentração. Quanto à definição, bebidas com componentes estimulantes são denominadas como energético. Foram lançadas em 1987 e têm crescido cada vez mais no mundo. Essas substâncias, a princípio, foram utilizadas por esportistas, foram desenvolvidas para melhorar a resistência física e reações mais velozes a quem os consumia, e aumentar a concentração nas atividades exercidas, evitar o sono, melhorar o bem-estar e estimular o metabolismo. Pertencem à nova classe de alimentos, conhecido como alimentos funcionais, que são alimentos que afetam favoravelmente funções particulares do corpo. Bebidas energéticas são definidas como produtos que contêm tipicamente cafeína, taurina e vitaminas e uma fonte de energia com propósito específico de fornecer real melhoria. No decorrer dos últimos anos, tem se associado aos alimentos, além da sua função nutricional e critério sensorial, outro quesito, relacionado a uma melhor resposta fisiológica vinda dos alimentos com maior valor agregado, que são os alimentos funcionais. De acordo com a Anvisa, o consumo dos alimentos funcionais os alimentos funcionais possuem efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguros para o consumo sem supervisão médica. Porém, o consumo abusivo com doses altas além do que é permitido podem ocasionar efeitos diversos e não desejados, como quadros de ansiedade, tremores, aumento de pressão arterial, etc. Os perigos associados ao consumo de bebidas energéticas encontram-se relacionados à alta ingestão dos ingredientes que compõem essa bebida. É importante que sejam obedecidas às normas estabelecidas pela legislação brasileira referente à quantidade permitida para cada ingrediente que compõe as bebidas energéticas, assim como os parâmetros. No Brasil, a Anvisa é o órgão responsável pela normatização de rotulagem para esses produtos. Nessa mesma análise, foi possível observar irregularidades em algumas amostras no que diz respeito a informações de armazenamento e uso. É obrigatório a informação e instruções como condições de conservação para a manutenção do prazo de validade. Outra irregularidade foi em relação à legibilidade das informações, onde a embalagem reflete a luz do ambiente, causando dificuldade de entendimento das informações. Segundo a Anvisa, o direito do consumidor quanto às informações adequadas e legíveis devem ser obedecidas por estarem estabelecidas e garantidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a proteção dos direitos, penalidades e sanções legais estabelecidas pelos órgãos legislativos do país.
Apesar de o Brasil possuir legislações referentes à rotulagem para bebidas energéticas, estas precisam ser mais específicas quanto às características de composição química, indicação do consumo adequado do produto e a prescrição de um médico ou nutricionista, a fim de que possa evitar o consumo indiscriminado dessas bebidas, reforçando a necessidade de normatização de formulações químicas e de fiscalização mais rígida quanto às regras de rotulagem desses produtos, onde mesmo com normas estabelecidas pela legislação, inflações são observadas no mercado nacional. Boa tarde, meu nome é Sara e eu vou falar sobre os principais componentes das bebidas energéticas. Dentro das bebidas energéticas, o que a gente mais encontra são carboidratos, taurina, inositol, cafeína e complexos da vitamina B. Porém, existem dois tipos de carboidratos que vão influenciar no efeito do energético no nosso corpo, que vai ser a sacarose e a destrose. Destrose é um carboidrato simples com uma absorção bem mais rápida, principalmente indicada para as pessoas que querem fazer uma atividade física e precisam de energia mais rapidamente. Já a sacarose é um pouquinho mais complexa, ela é formada por glicose e frutose, então a gente vai demorar um pouco mais tempo para quebrar a sua estrutura. Por isso, quando a pessoa vai beber energético, dependendo do que ela quer, ela precisa saber do que é composta. Se ela, por exemplo, vai fazer uma atividade física, ela precisa beber um energético que tenha o carboidrato da destrose, porque assim ela vai ter energia mais rápido. Porém, o efeito desse energético vai ser num período de tempo mais curto. Diferente de uma pessoa que, por exemplo, ela quer fazer uma maratona de estudos, ela vai precisar de um energético que tenha sacarose, porque assim o efeito vai ser mais duradouro, ela vai ter os efeitos do energético por mais tempo, por mais que demore um pouquinho mais de tempo para a ação desse energético fazer efeito. Agora, de uma outra substância que não é um carboidrato, mas está presente nos energéticos, a cafeína, que é muito consumida aqui no Brasil, está presente uma gama de produtos alimentícios e farmacêuticos, também está presente no energético. A fórmula molecular dela é C8H10N4O2 e ela é um alcaloide. É uma informação técnica para vocês. A legislação diz que em bebidas a cafeína não deve passar da quantidade de 35 miligramas para cada 100 ml de bebida, e no nosso organismo ela tem uma ação de retardar substâncias calmantes no cérebro. Por isso que quando a gente consome a cafeína, a gente tem sempre aquela sensação de alerta, a gente diminui sonolência, tá mais disposto para fazer atividades. E também a legislação não proíbe o consumo, o consumo da cafeína é considerado seguro, mas também é importante alertar que em altas doses e em grande frequência a cafeína pode causar vício. Sendo uma droga, ela causa vício e pode causar cafeinismo, que entre os sintomas vai estar a grande agitação, pode causar palpitação, pode causar dificuldade no sono. E dentro da indústria, assim, ela é muito usada como regularizador de sabor e para os energéticos, ela é usada como um tipo de regularizador energético. Junto com o açúcar, ele vai causar essa sensação no nosso corpo de energia, alerta, de disposição, vai tirar o nosso sono, etc e tal. E é importante alertar, mais uma vez, que só a cafeína, sendo uma substância que vicia muito, misturada com outras substâncias dos energéticos, como taurina e outros, pode causar ainda mais vício. Então, em altas doses e em grandes frequências, é incrivelmente prejudicial para a nossa saúde e nem um pouco indicado. Outra substância presente nos energéticos é o inositol, uma substância que é produzida pelo nosso corpo e faz parte do complexo B, mais especificamente o B8. Sua fórmula molecular é C6H12O6, ele é um poliálcool cíclico e dentro do nosso metabolismo ele vai atuar na manutenção de células saudáveis. Junto com suplementos alimentares e energéticos, ele vai fazer muito bem para o nosso metabolismo e vai auxiliar em vários organismos, ajuda também na atenção e na concentração. São graças a substâncias como o inositol que os energéticos vão ser super indicados para pessoas que estão praticando atividades físicas e para pessoas que levam rotinas muito cansativas. Assim, os energéticos vão auxiliar a gente como suplementos para a gente poder ter mais energia e que façam bem para o nosso metabolismo. Outro componente das bebidas energéticas é a taurina, ou ácido 2-etanosulfônico. Ela é derivada da oxidação da cisteína e é o aminoácido mais importante, mais abundante, na verdade, no nosso corpo. Ela é sintetizada no nosso fígado, mas também é muito encontrada no tecido muscular, cardíaco e esquelético, assim como na retina dos nossos olhos e no sistema nervoso central. Além de ser encontrada nas bebidas energéticas, há altas concentrações de taurina também nos frutos do mar, nos peixes, nas carnes escuras de aves e no leite materno.
A deficiência de taurina nos órgãos em que ela se apresenta em altas concentrações está muito associada ao desenvolvimento de certas enfermidades. No coração, por exemplo, em que a taurina compreende mais de 50% dos aminoácidos livres, ela melhora muito a questão da força muscular e a contratilidade em pacientes cardíacos. Estudos comprovam também que a suplementação da taurina na alimentação ajuda a evitar a hipertensão. Na retina dos nossos olhos, em que ela protege as células dos raios ultravioletas e das substâncias tóxicas presentes no ar, ela também previne as cataratas relacionadas à idade. Ela também está presente na bilis e ajuda a manter a composição correta, além de melhorar a solubilidade do nosso colesterol. No nosso corpo, a taurina participa de várias atividades fisiológicas. O nosso sistema nervoso, por exemplo, está muito associado à questão da osmorregulação e da atividade da antioxidação, além de estimular processos como a glicólise e a glicogênese, que envolvem a insulina e a glicose e tem tudo a ver com a questão da energia. No nosso fígado, ela se conjuga com vários produtos tóxicos e complexa com metais pesados, e isso faz bastante diferença para que a excreção dessas substâncias tóxicas seja de forma mais rápida do nosso organismo. Nesta latinha, existe um total de 1.880 mg de taurina. Como os energéticos são os produtos que mais têm esse aminoácido na sua composição, existe uma resolução do Ministério da Saúde que define o limite máximo da taurina como ingrediente desse tipo de bebida, que é de 400 mg por 100 ml. No entanto, no que diz respeito à toxicidade, a taurina é bem tolerada, porque não existem estudos que relatem sérios efeitos colaterais relacionados à ingestão de doses de até 3.000 mg de taurina por dia. A verdade é que, apesar de vários estudos clínicos desse aminoácido, a verdade sobre a dose ótima de taurina ainda é desconhecida. Apesar de não estar presente em todas as bebidas energéticas, também temos o carboidrato glucuronolactona, que é biosintetizado a partir da glicose e também ocorre naturalmente no nosso fígado. Ele também é encontrado em boas fontes como vinho tinto, maçãs, cereais e peras. No Brasil existe uma legislação que estabelece um limite máximo de 250 mg por 100 ml de bebida energética. Nessa latinha nós temos um total de 4,2 mg por 200 ml. No nosso organismo, a glucuronolactona atua como desintoxicante, num processo conhecido como glucuronização, que atua no metabolismo de xenobióticos e medicamentos via conjugação no fígado que são excretados pela urina. Em linhas gerais, percebemos que as bebidas energéticas possuem um grande potencial de mercado, principalmente devido à grande variedade de componentes que existem em sua formulação, cada um com suas características de funcionalidade. Por serem produtos relativamente novos no mercado, existem muitas controvérsias a respeito das concentrações adequadas de uso e até dos reais efeitos que podem surgir no nosso organismo. Por isso, sugere-se uma realização de mais pesquisas e estudos que investiguem as interações desses componentes no nosso corpo